Bom dia, pessoal. Estamos aqui começando o nosso vídeo de número 11, o 11º, né? E dessa vez a gente vai tratar sobre a análise do contexto de um ativo na prática usando o Setup JJ. Vamos lá. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que lá no Twitter, principalmente, a gente trata sobre estudos de mercado e reminiscências sobre a vida. Vamos lá. É importante deixar claro que aqui não se trata de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, que eu não estou atuando como analista de valores, nem comercializando análises. Tratam-se apenas das minhas visões pessoais, que eu compartilho aqui para uma troca de perspectivas e de ideias sobre o mercado para que todos nós cresçamos juntos. Tá ok? Aqui está a tela completa do Setup JJ, que eu chamo de relógio suíço, né? Existem 10 vídeos já gravados na playlist do Setup JJ, estão disponíveis aqui no canal, tá bom? Quem não assistiu é importante que assistam pela questão do conhecimento dos conceitos e prática de todo o sistema, né, operacional do Setup JJ. O objetivo do setup é obter o maior resultado possível com a maior eficiência possível, tá? E se eu fizesse um slogan sobre o setup seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Ou seja, quando ganha, a gente ganha para valer, e quando perde, zera logo, tá? Não entrega toda a sua conta, tá bom? Grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela do setup, né, com todos os seus indicadores, né, em que a gente usa uma média móvel exponencial de 9 períodos, uma de 27 e uma de 200, a banda de Bollinger com 27 períodos e 2 desvios padrões, o MACD 18, que a gente vê aqui entre as médias de 9 e de 27. Isso está muito bem explicado nos vídeos anteriores, tá bom, pessoal? Então, quem tiver dúvida, por gentileza, assistam. O volume, com uma média móvel aritmética de 20 períodos, o JJ Index, que nada mais é do que o PVT, com uma média móvel aritmética de 50 períodos e uma banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, o CCI 50, o Fibonacci do chefe, né, do Marco Aurélio Rossi, o Triple Screen, figuras gráficas, Candlestick, movimento de preços, análise técnica, Price Action, disciplina emocional, tá bom, gente? A peça que opera todo o setup é importantíssima, tá? Vamos lá. A gente já tem analisado há 6 semanas, se eu não me engano, ITSA4, né, que são as ações preferenciais, preferenciais nominativas do Itaú SA. E vamos ver aqui como é que estava esse gráfico aqui, como é que estava o gráfico nas semanas passadas. Há 6 semanas mais ou menos a gente estava nessa posição aqui, não foi? Nesse 76, né? Desses dois Fibonacci, né? Do Fibo longo, que é esse amarelo, está explicado no vídeo, né? Sobre Fibonacci, o que são esses Fibos mais antigos e os Fibos mais atuais, né? Estava no 76, né? Tanto do Fibo verde quanto do amarelo. E a pergunta que ficou nessa época foi se a gente ocorreria uma nova regressão à média aqui, né? As 5 semanas passadas, o que aconteceu foi que ele realmente fez a regressão à média e seguiu seu caminho rumo à média exponencial de 200 períodos, a duzentona, né? E aí a pergunta que tinha ficado foi: será que ia romper a duzentona para baixo, né? Há 4 semanas atrás, o que aconteceu foi que ele rompeu realmente a duzentona para baixo. Lembrando que esse gráfico aqui está branco assim, em homenagem ao chefe, né? Ao Marco Rossi, o criador do Fibonacci, tá? E a pergunta que ficou foi essa, né? A banda de Bollinger tinha aberto a boca, né? Todas as médias apontadas para baixo, e a pergunta que ficou foi: será que a gente romperia esse 23 rumo ao menos 11 do Fibonacci? O que aconteceu foi que realmente rompeu 23, né?
E nessa semana, e aí fechou com esse dojizinho aqui, tá? E a pergunta que ficou, as bandas de Bollinger continuavam abertas, ou seja, demonstrando volatilidade baixista, né? E a pergunta que ficou foi que será que a gente iria mesmo ao nível do menos 11? Para essa semana, a gente observa que a gente está nessa posição aqui, que é a que nós vamos analisar agora, para a gente desenhar o possível caminho do preço para essa semana agora que se abre, tá? A partir de amanhã, dia 16. Observando aqui que tem um teste de suporte, né? Aqui nessa linha do zero, tá? Então vamos ver o contexto dessa semana de TSA 4. O contexto está aqui no gráfico do Triple Screen, né? Onde a gente trabalha com 60 minutos, o gráfico diário e o gráfico semanal, tá? Vamos analisar gráfico por gráfico, então. No semanal, o que a gente observa é que realmente foi criado aqui esse retângulo azul aqui, né? Uma figura de continuação, tá? Dentro desse retângulo amarelo aqui que a gente já estava no filé mignon, né? Que o filé mignon, recapitulando, peço que assistam o vídeo sobre o Fibonacci. O filé mignon nada mais é do que a interseção entre esse nível do 23 e o 76%, tá? O filé mignon do Fibonacci da pandemia, que é o roxo, né? Que eu expliquei lá, que eu traço ele do topo ao fundo da pandemia, né? E lembrando aqui que eu tracei uma extensão de Fibonacci ou projeção, né? Porque ele foi traçado contra o movimento, ou seja, o 111 ficou apontado aqui para cima, sendo que era um movimento de queda, tá? E a pergunta que fica aqui, né? Será que vai acontecer um pullback? O Lex, há algum tempo, né? Para Lex, lá no Twitter, ele deixou isso aqui muito legal, que é uma das coisas que eu sempre estou publicando para relembrar, inclusive a mim, né? Que pullback é esse movimento aqui, de quando está caindo, né? Ele retorna e depois cai de volta. Isso é pullback, tá? Quando é o contrário, para cima, ele cai e volta a subir, é throwback, tá bom, pessoal? Então, analisando esse gráfico semanal, né? A gente vê aqui que esse retângulo aqui, ele parou aqui, né? A banda de Bollinger ainda continua relativamente abrindo, tá? As médias exponenciais estão apontadas para baixo, a de 200 está levemente apontada para baixo, flat aqui, né? O volume caiu, né? Nessa correção aqui, né? Nessa correçãozinha aqui da semana passada. O JJ Index continua vendido, só que agora ascendente, né? Indo ao encontro da média de 50. O CCI continua vendendo com uma linha flat aqui, ó. Ele não chegou ao 200, ao menos 200, tá vendo, pessoal? Mas ele continua vendido, tá bom? Vamos para o gráfico diário, né? E no gráfico diário, a primeira coisa a observar aqui são os níveis de Fibonacci, tá? Eu deixei esse Fibonacci em branco aqui, apesar de achar que polui um pouco o gráfico, e quando a gente vai colocar qualquer indicador na tela da gente, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com não poluir tanto o gráfico. Por isso, a necessidade de observar a quantidade de médias que você coloca em um gráfico, a quantidade de indicadores, porque senão você começa a ter informações demais que, em vez de ajudar, vão atrapalhar, tá bom? Mas aqui, nesse caso, eu deixei esse Fibonacci em branco porque ele não está poluindo tanto ainda o gráfico, apesar de eu considerar que polui um pouco, mas ele está mostrando aqui algumas informações de que o preço parou aqui no 111, né? Que é o nível de reversão violino, né? Nessa correção aqui do diário que a gente está passando, tá? E que ele pode fazer esses prováveis caminhos, né? Aqui do 111 para o 161, ou subir para o 76 e voltar, né? E por aí vai no possível caminho para o menos 11. Ou também ele pode ir embora aqui para o 23 do Fibonacci, tá? Então, deixando o gráfico um pouco mais clean, sem aquele Fibonacci em branco, né?
A gente tem que lembrar agora que amanhã, né, dia 16, que é segunda-feira, ITSA 4, ou Itaúsa, né, Itaú SA, vai divulgar o balanço patrimonial dela do primeiro trimestre de 2022, sendo que a estimativa de lucro é 36 centavos por ação, tá bom? Tá aqui a confirmação da informação no RI deles, né? E então amanhã a gente vai ter essa informação que deve vir um bom lucro, tá? Deve vir um bom lucro. Eu não estou falando de distribuição de lucro, pagamento de dividendos, nem juros sobre capital próprio. Eu estou falando simplesmente da divulgação do balanço, tá bom, pessoal? Que vai acontecer amanhã. Então, aqui no gráfico diário, pessoal, a gente tem que observar o seguinte. A média exponencial de 200 a duzentona continua apontada para baixo e a de 27 também, tá? E a de 9 fez essa correção aqui, né? Ela está apontada para cima aqui nessa correção do gráfico, que foi lá no nível de 23 do Fibonacci. Lembrando que o menos 11, que é a pergunta da semana passada, está aqui embaixo, tá? Com esse teste de suporte aqui, ó, a gente tem esse teste de fundo aqui de novo, tá vendo? Ó? O JJ Index continua vendido, mas a linha dele tá flat, né? Ele chegou a tocar aqui na banda de Bollinger de 50 e voltou, né? E ele tá flat aqui vendido, tá? O CCI ameaça romper a menos 100 para cima, dando sinal de compra, mas ainda não deu, né? Essa é a situação, sendo que aqui tem uma divergência do volume com o preço, tá? Se vocês observarem aqui, o volume caiu e o preço está subindo, ó. Do mesmo jeito, quando estava vendido também, ó, o volume vendedor caiu, sendo que o preço estava caindo, tá bom? E a banda de Bollinger de 27 períodos, ela está ameaçando fechar aqui, ou seja, uma queda de volatilidade desse movimento, tá? De venda. O gráfico de 60 minutos é esse, tá bom, pessoal? Em que a gente tem que observar, claro, os níveis de Fibonacci, né? A banda de Bollinger de 27 períodos aqui nos 60 minutos está ameaçando fechar, ou seja, queda de volatilidade dessa alta aqui, possível queda de volatilidade, né? Provável. As médias de 9 e de 27 aqui nos 60 minutos estão apontadas para cima. Automaticamente o nosso MACD aqui está comprado, né? Nosso oscilador de convergência e divergência das médias móveis, né? Existe uma divergência do preço, ó. O volume comprador está caindo, tá vendo? Com o volume, tá vendo? O preço subindo e o volume comprador caindo, tá vendo? O JJ Index voltou para dentro da banda de Bollinger de 50 períodos e continua a compra, tá? Mas está flat, tá vendo? Existe aqui uma divergência tanto também do PVT, do CCI e o preço, né? E o volume também, que já foi comentado antes. O CCI fez a menos 200 para baixo, ou seja, deu um sinal de regressão à média, né? Nesse ponto daqui, ó, tá? Onde estava aqui nessa área aqui do preço na hora, ó, que fez essa regressãozinha média. Ele está querendo, tá a caminho, né? Tá apontando aqui para romper a 100 para baixo, que é um sinal de venda, ou seja, nos 60 minutos ele está dando uma venda, que é um provável caminho para ele ir lá para o menos 11, quem sabe, né? Não sabemos, tá? E vamos analisar o contexto então da semana, né? No gráfico do Triple Screen, né? As informações então aqui estão o seguinte, pessoal. Esse retângulo azul aqui está sendo cumprido, né? Está sendo respeitado. Ele bateu aqui no suporte, né? E fez uma correçãozinha aqui para a média de 200 no semanal, sendo que aí ele está fazendo esse duplo teste aqui de suporte, né, pessoal? No diário também está aqui o teste do suporte 2 vezes, né? Com a linha aqui azul do retângulo aqui que a gente traçou no gráfico semanal, tá? Ele tocou aqui na média de 9, né? No diário. E no 60 minutos a situação nossa é essa, né? O gráfico tá com uma linha de tendência de alta, porém com alguns indicadores sentindo cansaço, tá vendo?
tanto o volume comprador caiu, né, e fez uma divergência com o preço, quanto o JJ Index, o PVT, voltou para dentro da banda, né, e o CCI ameaça aqui, não quer dizer que vai acontecer com certeza, mas ele ameaça aqui romper a 100 para baixo, dando um sinal de venda, né. Então, para onde que nós vamos agora com esse ativo, né, com o ITSA4, Itaúsa? A análise está feita, a linha de tendência de baixa está aqui e o candle, o último candle da semana, né, do fechamento de sexta-feira passada, está aqui, justamente na linha, né, tanto na linha na LTB quanto na linha do 23 do Fibonacci, né. Macumba, né, pessoal? Como o Lex diz, Fibonacci não existe, né? E a pergunta dessa semana é o seguinte, que eu peço para que responda aí nos comentários do vídeo aqui, tá bom? Por favor, para a gente ter um norte, debater e conversar a respeito e tudo mais. A gente vai voltar a queda aqui no ativo, né, em TSA e a caminho do menos 11, ou agora a gente segue para a linha da média móvel exponencial de 27. O que vocês acham aí, pessoal? Esse é o exercício da semana, tá bom? Então é isso aí, né? Demore o tempo necessário para tomar decisões e não o tempo que os outros lhe exigem a qualquer custo. Quando tiver segurança, haja com velocidade. Pessoal, essa frase serve tanto para o mercado quanto para a vida, né? E no mercado, muitas vezes a pessoa tem um comichão no dedo, a gente não entende o que é, que ela tem que operar toda hora e esquece que a gente está trabalhando. O ideal é a gente trabalhar com qualidade e não com quantidade, tá bom? Então que a gente faça uma operação no dia de ótima qualidade, ao invés de querer fazer 100 operações perdendo dinheiro, tá bom, pessoal? Então, quando a gente tiver segurança, de uma operação, a gente pode agir com velocidade, porque a probabilidade daquela operação dar certo é muito grande, tá? Em vez de fazer várias operações no modo duvidoso. Às vezes até e automaticamente muitas vezes perdedor, tá bom? Para a gente ganhar, a gente tem que agir com a inteligência, tá? E não com o coração ou fígado no mercado. Cuidado com o efeito emocional da derrota, pois é melhor sair-se bem de um problema evitando-o do que tendo que enfrentá-lo. Essa frase aqui completa a anterior, tá bom, pessoal? É melhor evitar um problema, ou seja, uma perda e sentir tanta dor e muitas vezes até estragar alguma coisa, né, de patrimônio e tudo, do que depois correr atrás do prejuízo, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, quantidade, não, tá? Vamos trabalhar com qualidade. Vamos privilegiar a qualidade no trabalho da gente, nos mercados e na vida. A estrada para o sucesso é pavimentada de boas informações e pela velocidade que você as coloca em prática. Desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão. Planejar modos e meios definidos para adquiri-las. Sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso. Isso trará riquezas. Napoleão Hill. Pense e enriqueça. Ter disciplina, né? Ter disciplina para seguir o plano, ter disciplina para cumprir com as regras de cuidado do mercado financeiro, tá? De gerenciamento de risco, de gerenciamento de lucros, ter disciplina na vida como um todo, tá bom, pessoal? Porque quando a gente não tem disciplina em alguma coisa da vida da gente, se a gente come demais, se a gente não tem disciplina em acordar, se a gente não tem disciplina nas coisas da vida, podem ter certeza que isso reflete no mercado, tá bom? Uma hora ou outra a gente vai dar uma rateada e vai perder muita coisa dentro do mercado. Então essa questão da disciplina é uma coisa para a vida, tá? Ou a gente é disciplinado ou não somos. E tudo isso vai refletir nas operações da gente de mercado. Você não pode mudar o seu destino da noite para o dia, mas pode mudar de direção da noite para o dia. É isso aí, pessoal. As escolhas da gente estão aí. O que a gente escolhe? Ser vencedor ou ser um perdedor, né? Então, a partir de hoje, cada um de nós pode escolher ser vencedor e agir de acordo, tá? De acordo como vencedor. Cheguei à conclusão
de que alguns homens são bem-sucedidos porque pagam de bom grado o preço do sucesso. Outros, embora possam alegar ambição e desejo, não se dispõem a pagar esse preço. Wayne Bennett. Pois é isso aí. Vocês estão dispostos a fazer os sacrifícios para serem vencedores, para terem sucesso? Vocês estão dispostos a terem a disciplina que custa um preço para vencerem no mercado e na vida? Fica a reflexão, tá bom? Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser como nunca foi. É isso aí, pessoal. A virada da vida da gente está aí, a oportunidade está aí disponível a qualquer hora. É só a gente tomar a decisão e cumprir. Cumprir com disciplina, com seriedade, com honestidade, inclusive com nós mesmos, tá? Porque tudo pode ser melhor como nunca foi, tá bom, meus amigos? Vamos cuidar das nossas raízes, não se esqueçam disso, por favor, tá? Inclusive na atitude vencedora, tá bom? E a atitude vencedora é ter disciplina, é ter equilíbrio, é ter imersão nos mercados, é estudar muito sim, nunca para, tá bom? Autocrítica, responsável, é acreditar, é ter humildade, é ter perseverança, é ser grato, é ter paciência, é fazer boas escolhas. Toda hora a gente escolhe, tá bom? A gente escolhe continuar uma operação ganhadora ou não e dar o stop ali, e a gente também escolhe continuar uma operação perdedora, o que é muito perigoso, ou acabar o mal pela raiz, né? Na hora que a gente vê que está perdendo, acabar aquela operação, respirar fundo, ter disciplina, ter paciência para começar uma nova que pode ser vencedora, tá bom? Então, eu agradeço muito a todos, tá bom? Espero estar passando algo de bom para todos, tá bom, pessoal? Essa troca aqui é uma troca que tem feito muito bem para mim, e inclusive pela satisfação de achar, de acreditar que eu estou fazendo bem para muita gente também, tá bom? Água fura pedra. Os